Olá! No vídeo de hoje vamos falar de como conseguir agora o que te faltou na infância. Como é que a gente cura os traumas da infância. E esse vídeo é meio que uma continuação do vídeo de ontem, que o tema era identificando os traumas, mas minhas continuações nunca tem muito como pré-requisito assistir o outro vídeo. Você pode assistir esse, vai entender ele por si só, mas se quiser complementar, acabando ele você volta lá no vídeo de ontem. No final do vídeo eu vou deixar o cardzinho aqui para você acessar direto o vídeo. Mas o que a gente vai falar é isso, né? A gente identifica que tem coisas na vida da gente que vêm da nossa história, vêm das limitações que a gente foi passando, vêm das situações pesadas, né? A gente pode ter passado por pessoas, por uma criação que inibiu demais, e aí você passa uma vida se contendo, passa uma vida se inibindo de tudo, das coisas, das possibilidades. E se tem uma causa, se tem um momento em que aquilo foi instalado, então tem que ter uma possibilidade de você desfazer aquilo, de você rever aquilo, de você ressignificar aquela história que você viveu e dar um novo sentido para sua vida. Pode ter um caminho, né, a seguir para a gente chegar lá, mas é um caminho possível, é algo que dá para a gente fazer e é sobre isso que eu vou falar hoje, de como é que a gente faz isso, como é que a gente cura essas feridas, como é que a gente reverte, às vezes, esse comportamento por conta de situações de infância onde você não teve atenção, você não teve proteção, você não teve pessoas que te ouviram, que sentaram do teu lado e falaram, me conta, o que está acontecendo, vamos resolver isso junto, ou vem cá, só fica do meu lado, ou que fez, ou que não fez nada disso muito formal, mas que deu o que todo ser humano precisa, que é a sensação de que ele é importante, né? Que ele é importante pelo menos para alguém, porque tem gente que passa uma vida inteira, e aqui nos relatos, que esse vídeo vai estar bastante baseado nos comentários do vídeo anterior, que as pessoas colocaram muitos relatos, que está ótimo para a gente usar como exemplo de situações, né, e de como curar essas feridas aqui. Então vamos pro vídeo, vamos tentar entender como é que a gente faz isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode, um tema, né, com o qual você pode contar com um psicólogo, por exemplo, levar para uma terapia, tentar melhorar teu modo de funcionar, teu modo de ver o mundo, de ver você mesmo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações. Não esquecendo de falar para você também, deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, é uma forma tanto de você retribuir como de continuar recebendo indicações do próprio YouTube de vídeos do tema aí que você gosta. Então, como é que a gente cura? Como é que a gente desfaz as situações que você viveu na infância? Se essas suas situações já aconteceram, se você não pode voltar lá e mudar a cabeça das pessoas que interagiram com você, que te ofereceram esse tipo de situação, que foram marcantes, que foram doloridas, porque o caminho não é esse, né? O caminho para curar suas feridas nunca vai ser o de ir lá e mudar as pessoas que te fizeram mal. Elas estão aí, se elas quiserem mudar, vai ser decisão delas, mesmo porque você vai ver que o que importa é a sua percepção, como você absorveu, como você lidou, que condições, né, que base você teve para lidar com o que estava acontecendo. E aí, para a gente usar isso agora no presente, tem alguns autores que falam da automaternagem. Eu gosto desse termo de automaternagem, que é de você dar para você mesmo aquele todo um relacionamento, né, que a gente espera de pais para filho e que não teve por qualquer motivo, cada um vai ter na sua família o que aconteceu, mas dá para você mesmo o que te faltou na infância, você perceber que de repente se você tem mais de 24, 25 anos, quando o cérebro já está formado e que você, ou até antes disso, com um psicólogo você consegue se trabalhar, tanto é que existe psicoterapia infantil, né? Mas você como adulto, você já tem uma possibilidade bem grande de você se entender e de se dar aquilo que você precisa, mesmo que não tenha recebido de outras pessoas, porque é uma grande dificuldade das pessoas verem que ela pode ter uma coisa que ninguém deu. Ela fala, mas se ninguém me deu isso, como é que
eu posso. Não, mas você pode se dar muita coisa. Isso é uma percepção que, nossa, vira o teu mundo na hora que você percebe. E claro que para a gente chegar nesse ponto também da automaternagem é preciso de dar alguns passos antes, né? Como, por exemplo, identificar o que faltou, que é o que eu falo lá no vídeo anterior. Vamos perceber o que aconteceu. Mas isso não se refere só a fatos, né? Fazer um levantamento histórico da tua vida. Nem adianta você sair perguntando para um, para outro, para pai, para mãe, para avó, para vem cá, o que aconteceu? Me conta da minha vida. Pode até ajudar para você ampliar a sua percepção, mas o levantamento mais importante é o levantamento emocional. Não importa o que aconteceu com você, importa como você percebeu, como você lidou com aquilo, que importância que aquilo teve para você. Porque duas pessoas passando pela mesma situação vai ter consequências diferentes. E tem um meme na internet que eu acho muito engraçado, muito interessante, que é de uma mãe, que até uma mensagem de WhatsApp, né, teoricamente, ou supostamente, de uma mãe que manda uma mensagem para a filha falando: filha, me dá o telefone da sua psicóloga. Ela: pra quê, mãe? Não vai ser que eu quero passar a minha versão para ela. Só que é o seguinte, não importa a versão da mãe em nada, né? Que é aquela história, né? Mãe tem um pouco de medo disso. Ai, meu filho, minha filha vai pro terapeuta, vai pro psicólogo, vai falar de mim. Perdão, vai, né? Mas vai falar da percepção que ele teve de você. Claro que muita coisa do que você fez ali concretamente impactou, mas algumas coisas que você achou que impactou de uma forma muito pesada, às vezes nem foi, e coisas que você não tá nem percebendo, não foi nem por mal, impactou muito negativamente. É muito possível. Por quê? Porque o que importa é o que a própria pessoa, o que ela percebeu, como ela interpretou aquilo que aconteceu com ela. E para você ter uma noção mais clara desse conceito, né, de a percepção da coisa é muito maior, muito mais importante do que a coisa em si, tem uma historinha do garoto, né, que pequenininho, o pai trabalhava em casa, ele entrava lá na sala, no escritório lá onde o pai trabalhava, e ficava em silêncio, num cantinho. Ele ficava esperando a vez dele, o momento dele, ver se o pai me chama, não chama. O pai não chamava, o pai continuava trabalhando, ele ficava lá no canto dele. Visão do pai, né? Versão do pai. Nossa, que filho maravilhoso que eu tenho, respeitoso, fica quietinho, me deixa trabalhar, não me incomoda, respeita, entende o meu trabalho, entende que eu tô aqui ganhando dinheiro para sustentar essa família. Pro pai, nossa, aquilo era um filho perfeito. Só que qual foi a conclusão do filho? Que a única forma dele ser aceito do lado do pai, próximo ao pai, era ficando mais quietinho possível, é não se manifestando, não se expressando, não pedindo nada, não chamando o pai para brincar, coisa que ele estava louco de vontade de fazer, mas não pode, tem que ficar aqui, é isso que tá dando certo, né? Se eu fizer qualquer coisa diferente, vou ser expulso daqui. Então, a conclusão dele é que ele não tinha vez na vida do pai, e aquilo vai se generalizando, vai se estendendo, eu não tenho vez na vida das pessoas. Eu tenho que ficar quieta no meu canto, boca calada, porque ninguém quer saber do que eu tenho para dizer, do que eu penso, do que eu sinto. Eu não posso ocupar espaço na vida das pessoas. Você já passou por essa sensação? Não posso ocupar espaço na vida das pessoas? Não posso falar, não posso dar minha opinião, não posso falar de mim, porque imagina, eu vou estar ocupando a outra pessoa com as minhas coisas. Então, e foi uma situação que passou, né, por duas, pelo menos no mínimo, duas interpretações totalmente diferentes, e a situação é a mesma. Então adianta ter um relato histórico, alguém contar, não, que você entrava no escritório, ficava quietinho, não importa, o que importa foi a percepção da criança, o sentimento dela, o que aquilo significou para ela. Isso é o que importa. De cada situação que você viveu, importa que significado teve para você. E ponto, final, acabou, né? Então o importante é identificar o que te faltou, sim, que vivências negativas você teve, que percepções você teve, que conclusões você chegou a seu próprio respeito, conclusões a respeito do mundo, das outras pessoas.
Porque essas conclusões, elas vão fechar algumas crenças básicas que você foi formulando ao longo da vida, e crenças, claro, que foram alimentadas pelos seus traumas e que estão modelando a sua forma de agir, sua forma de sentir, como você se comporta, como você lida com as outras pessoas, o quanto que você se sente motivado para fazer algumas coisas, desmotivado para fazer outras, o quanto que as decisões que você toma, tudo, né, tá ali influenciado por essas coisas. E aí, tendo essas crenças identificadas, né, é importante você olhar para os seus novos relacionamentos, para as outras pessoas que vão entrando na sua vida, como uma oportunidade para você estar recebendo de pessoas diferentes e saber que são pessoas diferentes, porque a gente tende a ver as mesmas pessoas em repetidos corpos, né? Nossa, não, aquela sensação de que essa pessoa vai fazer isso, por quê? Porque sempre fizeram isso, ou porque pessoas assim fazem isso, ou porque, não, é uma nova pessoa, caiu, pum, nova de paraquedas na sua vida, você tem que abrir a sua mente para ver o que essa pessoa tem para te oferecer e não se levar por conclusões que você já tem, que você já chegou e você nem percebe que na hora que você olha para aquela pessoa, você está olhando as conclusões que você já tinha antes dessa pessoa aparecer na tua frente, né? E aí é como abrir os olhos da alma para você perceber essas pessoas com novas interações com você e perceber que a vida não precisa ser uma eterna repetição do que já aconteceu uma vez. E como cada caso é um caso, né? Para cada pessoa um item diferente aí é o mais importante, é a falta mais significativa, é o evento mais traumático, cada um tem um trauma correspondente à história que ele viveu. A gente vai ver alguns exemplos aqui, alguns relatos de inscritos, que são os comentários do vídeo anterior, que dão algumas situações que vai deixar muito claro essa forma da gente ver o que a gente tem para fazer para curar as nossas feridas. E aí uma inscrita coloca: quando existem coisas mal resolvidas dentro da gente, é difícil se tornar alguém seguro, pois há sempre aquele algo que te angustia, que te coloca para baixo, que te faz duvidar do seu valor e às vezes até esquecer de quem você é. Só que eu te falo, se você tá com essa percepção de que na tua vida tá sempre caindo uma pessoa que tá te angustiando, que tá te colocando para baixo, que faz você duvidar de você mesmo, você já esqueceu de quem você é. Você já deixou de lado quem você é há muito tempo. Essa pessoa não necessariamente está vindo para fazer isso. Pode ser que esteja fazendo. Você fala, não, Marisa, tá fazendo. Tá fazendo. Só que por conta de uma permissão que você tá dando, ai, é dolorido ouvir isso, né? Eu sei que é, perdão, mas eu acho que é o caminho pra gente chegar em algum lugar. De alguma forma você dá alguma permissão pra essa pessoa te colocar pra baixo, pra essa pessoa fazer você duvidar de você mesmo, porque você já tem isso dentro de você e isso entrou há muito tempo. Então, nesse caso, o caminho é buscar isso. Onde que foi que você começou se sentindo para baixo, duvidando de você mesmo, duvidando do seu valor, que agora essas pessoas vêm te lembrar que é assim que você se sente, que ela tá te dando o cutucão de falar, olha, é isso que você tem que trabalhar, é isso que você precisa rever em você mesma, é isso que você precisa olhar e falar assim, não, pera lá, será que eu não tenho valor em mim mesma, sou eu que não tô olhando? Olha o salto que tem aí para se fazer. Aí uma outra pessoa colocou um relato meio grandinho, mas eu achei importante colocar tudo. Foi o seguinte, estudei no colégio católico nas décadas de 80 e 90. Tenho essa experiência, só que eu estudei até antes, na década de 70 e 80. Lá haviam as maiores baixarias possíveis e imagináveis, não sei exatamente ao que ele se refere, mas enfim, vai dando alguma descrição, fora o bullying que corria solto. Eu não acho que isso seria específico de colégio católico, mas na época as pessoas davam pouca bola para bullying, eles achavam que se tinha alguém infernizando a tua vida, você tinha que ser forte, para ser superior, para não ligar pro careta que estava lá te azucrinando a vida, e não é bem assim. Mas enfim, foi péssimo, havia brigas, provocações, agressões físicas, verbais, intimidações, professor gritando, assim, eu acho que é também de uma época, tá? Eu tinha de época de professor que entrava na sala, nossa, ela entrava na sala e era o clássico dela, psite, 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 e ela fazia de um jeito, ela fazia forte, aquela sequência de psite,
Olhando na época, gente, nossa, tudo parava, né? A professora começou com psite. Olhando hoje, aquilo é uma falta de respeito. Como é que você vai se referir a seus alunos, a crianças, com psite? Então, uma coisa da época onde não tinha muita noção ainda de politicamente correto, de respeito às pessoas, o tal do mimizento, né? Que na época assim, tudo vai ser mimizento, e ainda tem hoje, né, um grande grupo com esse tipo de pensamento hoje, mas graças a Deus está aumentando o grande grupo de pessoas que fala, não, precisa respeitar as pessoas sim, a gente precisa colocar, ensinar respeito, mas enfim. Um dia comentei em um fórum da internet e várias pessoas concordaram comigo, pois estudaram em épocas similares, né? Pelo que eu vi, eu não fui o único a perceber esse tipo de coisa. Em casa, agora o outro lado, isso era o que ele vivia na escola. Em casa, meu pai era ausente e somente minha mãe sustentava a casa, eu e meus avós. Imagina você ter uma pessoa que sustentava, no mínimo, uma criança, não sei se tinha mais irmãos, e os avós. E tinha um marido que supostamente deveria se contar com essa pessoa, mas não podia contar. Então não sei se ele saiu de casa ou se circulava por ali e não ajudava em nada, mas enfim, tinha uma pessoa, a mãe, o pivô de uma grande pirâmide de pessoas dependente dela. Então eu era pressionado a ser educado e bonzinho, além de sempre ouvir que tinha que ser grato pelo que recebia, comida, estudo. Você vê o caminho, o material que você tem para fazer uma inversão. Eu não digo que você tem que perdoar a sua mãe, mas no mínimo entender como é que seria viver na pele dela, né, fazendo esse tipo de coisa, e como é que para ela ter um filho no mínimo grato e bonzinho pelo que recebia, era um peso a menos, porque ela tinha que estar fazendo 1000 coisas. Aguentei muita coisa calado, era o que sobrava para você, imagina, você ainda ter que se manifestar, que peso, tua mãe não tinha suporte para isso tudo, né? Aguentei muita coisa calado para não ser um peso como eu me sentia. Entendo que você se sentia um peso, entendo, tudo era um peso para sua mãe, você era um peso, a avó era um peso, o marido era um peso, a vida dela era um peso. Dá pra gente entender, reconhecer o peso que ela carregava e o peso que você se sentia. Por conta das agressões na escola e o apoio nulo que eu tinha em casa, você tá vendo? Não é só não fazer nada que tá tudo bem. Não fazer nada também é uma coisa horrível. A expectativa que um filho tem de que me protege, me acolhe, eu tô passando por problemas e não vem esse acolhimento, e não vem por vários motivos, ou por falta de tempo, ou por acúmulo de tarefas, ou porque mãe e pai não consegue, não sabe como, porque também não aprendeu, não passou por esse aprendizado de acolher um filho, de vem cá, me conta o que tá acontecendo, enfim. Não tinha apoio em casa, me fechei e foi a única coisa que eu soube fazer e depois aguentar. Isso dura até hoje. Você percebeu que isso foi necessário numa época da sua vida? Hoje não é mais necessário, mas você continua aplicando esse... Eu não estou te falando isso para te culpar, não. Estou te falando isso para te alertar, para você perceber que mesmo não sendo mais necessário, você continua repetindo um padrão de funcionamento que já não faz mais sentido. Depois dos 40... né? Já faz parte de mim e não consigo mais apagar isso. Consegue. Se você entrar firme para trabalhar nessas questões, você consegue rever todas essas vivências e ser a pessoa que você sempre foi e não pôde manifestar. A vida que perdi foi pelo ralo, agora é só esperar um dia acabar, não é não. Não é não. Eu acho que tem muita coisa para você rever, para você reconsiderar, para você se entender, para você se conhecer e para você testar e ir percebendo que o mundo é muito maior do que aquilo que você viveu. Tem muito mais experiências para ser vivida, para ser desenvolvida. E muita coisa você tem que viver na pele mesmo, não adianta só teoricamente. Eu sei que eu falando aqui, pode ser que não entre um pingo de emoção e de verdade nisso que eu tô falando, mas se você se testar e se provar e se colocar no mundo para viver outras realidades, elas vão ser apresentadas a você. Mudando de assunto, outra pessoa. Na minha infância não tive a atenção que eu necessitava. Nossa, isso é muito comum, muito comum. Por ser mais sensível que meus irmãos.
Está justificando, não teve a atenção porque era mais sensível, ou seja, eu não sei se você não teve atenção ou se você teve a mesma atenção que seus irmãos, mas você precisava de mais, por ser mais sensível. E aí a tua percepção é de que você não teve atenção, como você precisava de mais, te negligenciaram totalmente. Pode ser que não, pode ser que só não conseguiam dar essa atenção a mais, ou não consideravam justo, ou achavam que isso ia te estragar, porque é muito comum, né, a família achar, não, se eu der muita atenção vou estragar a criança. Então, tem muitas coisas para se perceber nessa história. Eu lembro que cada vez que eu era ignorada, eu sentia que só atrapalhava as pessoas. Com isso eu acabava me fechando cada vez mais, porque é triste sentir que incomodava. E assim cresci, me tornei uma adulta que não contava mais nada para ninguém, resolvia tudo sozinha, não precisava de ninguém para nada. Ficar sozinha em paz é muito bom, porque nunca mais precisei me sentir rejeitada. Ficar sozinha em paz é muito bom? Não, é uma fuga na qual você se sente protegida por você mesmo, pela sua solidão, pelo seu isolamento, porque aí você não precisa correr o risco de ser rejeitada, porque você pode precisar de outras pessoas e outras pessoas vão te negar atenção, então você não corre esse risco vivendo sozinha, isolada no seu mundo. E é possível que você provoque rejeição nas pessoas, faça coisas que são de alguma forma um tanto aversiva, porque você precisa confirmar a sua tese de que você é rejeitada pelas pessoas. E talvez você não perceba que faça isso. E eu sei que é muito duro. Eu tô sendo muito dura hoje, eu sei que é dolorido ouvir isso, mas muitas vezes dá um grande alívio, dá um grande clique na cabeça, dá uma parada e observar nessas suas novas relações e perceber que elas não precisam ser repetições da sua infância. Você vê que trauma é isso? É sempre repetição do que viveu na infância, e eu tô falando com adultos, aqui no mínimo 40 anos da pessoa anterior. Outra pessoa colocou: me lembro de uma ocasião que aconteceu na casa da minha sogra. Alguém quebrou um copo e eu pensei que ia vir uma bronca e fiquei surpresa porque minha sogra não parecia ter se irritado. Você vê a expectativa de que a nossa vida é uma eterna repetição, e quando a gente tem provas de que não é repetição, de que coisas novas e diferentes acontecem, a pessoa se espanta e se admira. Como assim ninguém deu um chilique porque quebrou um copo? Não, às vezes um copo quebrado é só um copo quebrado. Quebrou um copo, vai lá, pega a vassoura, recolhe aquilo para ninguém cortar o pé e tá resolvido, segue a vida, né? De todos os prejuízos que a gente pode ter no mundo, se a gente colocar na balança o prejuízo de se indispor com uma pessoa e o preço de um copo, o preço de um copo acaba sendo tão pequenininho perto da indisposição que você pode criar, tanto com a pessoa como quem está ouvindo aquela indisposição. Então tem pessoas que optam sim, não tem show, não tem escândalo, não tem bronca, quebrou, eu não sei, eu acho que você não jogou o copo de propósito no chão, né? Normalmente não. Se fosse isso, talvez tivesse alguma reação de, opa, pera lá, você tá quebrando meu copo, como assim? Mas não. A percepção da sua sogra talvez tenha sido em um segundo, tenha havido tudo isso. Não foi por intenção, não vale a pena, vou criar um baita clima aqui por nada, por um custo aqui que, né, de repente a gente repõe esse copo, ou vive com um copo a menos mesmo, e tudo bem, a vida segue. Só que a pessoa se assusta. Como assim não teve encrenca? Por quê? Porque ela está esperando que a vida dela seja uma eterna repetição do que ela viveu. E é legal você passar por esses sustos. E é legal você ficar observando a vida, ficar observando as pessoas. Porque se você não se propor a observar o que está acontecendo agora, você vai achar que acontece sempre a mesma coisa. Você entra no automático e vai. A gente precisa sair do automático. A gente precisa começar a questionar, a observar, a olhar para o mundo com essa admiração de que, poxa, pera lá, né? E parar um pouquinho mais e falar assim, como é que essa minha sogra funciona a ponto de não explodir com um copo quebrado? Ela é diferente, ela tem uma cabeça diferente, ela tem vivências diferentes, e olha como isso é importante, como isso é bom para você também perceber tudo isso e ver que a vida pode se renovar, pode ter coisas novas. Você não precisa se fechar lá no seu mundo para evitar ser rejeitada. Não precisa se fechar no seu mundo porque eu não posso quebrar copo de repente você pensa que você pode quebrar um copo, né? Eu acho que não foi você que quebrou o copo, porque aqui está dizendo que alguém quebrou um copo, então não foi ela mesma. E
E que tudo bem, e se fosse você, seria até melhor ainda. Você vai, quebrei um copo, ninguém acabou com a minha vida porque eu quebrei um copo, né? Tudo, coisas boas acontecem, mesmo quebrando um copo, mesmo com coisas, você percebe? O que você aprendeu aí? Você aprendeu o perdão, você aprendeu relevar, você aprendeu que as coisas não são sempre como você está esperando, que coisas surpreendentes acontecem, que você pode se abrir e deixar essas coisas surpreendentes aparecerem para você se admirar com elas. Você vê que interessante. Outra pessoa escreve: existem os traumas por privação, por exemplo, crianças que não tiveram as necessidades básicas supridas, como alimentação, saneamento, educação. Sim, essas privações na infância podem trazer consequências danosas para o resto da vida dessas pessoas se não for tratada. Sim, a privação pode passar essa informação errônea de que a vida inteira dela dali para frente sempre vai ser na base da privação. E tem algumas pessoas que quando dão esse estalo de que fala, não, eu passei por privação numa época da minha vida, mas outras coisas podem ir acontecendo, outras oportunidades podem aparecendo, porque se a pessoa não tiver essa mudança, esse clique, ela vai deixar as oportunidades passar por conta de não perceber, não ver que elas estão acontecendo, porque o sentimento dela é de não tenho nada, não posso ter nada. Outra pessoa que conta uma história interessante, no histórico da família eu fui o que mais deu trabalho para minha mãe. Meu psicológico era tão abalado que já cheguei a atacar a minha mãe, falando assim porque não quero dizer o que fiz, kkk, quando criança. Fui descobrir maturidade em 2023 e passei a melhorar demais depois. Você está contando uma coisa que faz a gente pensar em várias coisas interessantes. Uma, você conta que você foi o que mais deu trabalho para sua mãe, seu psicológico era abalado, provavelmente tenha... O que você considera um psicológico abalado sejam características com as quais você nasceu. Você não conta de traumas, você conta que você deu trabalho para sua mãe, que você atacou a sua mãe, então você reconhece que tinha um lado seu. Então, e existem alguns quadros, não consigo nem mencionar todos, mas eu lembro que penso aqui claramente no TOD, que é o transtorno positivo desafiador, que é uma forma de funcionar do cérebro de algumas crianças que elas simplesmente são opositoras, simplesmente falam a palavra não para ela, é lei, é regra, então é não para tudo, não quero, não faço, não vou, não colaboro, e é os que dão mais trabalho para pai e para mãe, né? E quando você fala que você atacou sua mãe, me faz pensar, não sei, não dá pra gente fazer diagnóstico de uma pessoa que colocou um parágrafo aqui num comentário, né? Eu tô elocubrando em cima de pouca coisa, mas enfim, só pra gente perceber como é possível a gente pensar em várias coisas. E quando você coloca que você foi descobrir maturidade em 2023, não sei que idade você tinha em 2023, talvez você já tivesse nessa fase de 20 e poucos anos, que é quando a gente sabe que o cérebro já está mais maduro, e que o TOD ele tende a seguir alguns caminhos, né? Um deles é muito ruim, que é o transtorno de conduta, e o outro é quando se entende, cai a consciência, percebe que fazia coisas que não era legal para as outras pessoas, que é legal trabalhar a autorregulação e que consegue fazer isso, de alguma forma funciona e pode ter isso. Então eu acho muito interessante se você conseguir sentar com a sua mãe, conversar, lembrar dessa época, quem sabe, que eu tenho certeza, sei lá, mas talvez, muito provável que tua mãe já tenha te perdoado, ela nem lembra de mais nada, mas de chegar e mostrar para ela que você reconhece, você percebe que tinha exageros aí da sua parte e hoje você percebe que não foram coisas legais e que ela merece todo o seu carinho, o seu reconhecimento pelo esforço dela. Acho que pode ser uma coisa bem legal. Outra pessoa: fui criada por uma tia que me batia muito, desenvolvi dependência emocional, insegurança e me preocupo mais com o que ela vai pensar, o que ela vai sentir em relação à minha decisão. Hoje estou longe dela, mas mesmo assim me sinto presa emocionalmente à minha tia. Você tem uma pessoa que te bate, você tem uma pessoa que está impondo o modo dela de pensar, a imposição dela de como você tem que sentir, de como você tem que fazer as coisas, e aí você desenvolveu insegurança, ok? Se você está me dizendo que eu tenho que pensar que nem você, então vem cá, me conta tudo que eu tenho que fazer, como é que minha vida tem que ser, você se torna um dependente mesmo.
e ainda você continua preocupada com o que ela vai pensar, com o que ela vai sentir com relação à sua decisão, ou seja, talvez você tenha muita dificuldade de tomar decisões aí na sua vida, sempre pensando, minha tia vai gostar disso, minha tia não vai gostar daquilo, porque ela me batia quando eu fazia coisa que ela não gostava. A sensação de que você vai continuar apanhando. Só que agora você é adulta, você está longe dela e continua com a sensação de que ela vai te bater, que você vai continuar apanhando. Né, de uma tia etérea, simbólica, que está na tua mente, mas não está mais na tua vida. Você vê como tem coisa para você trabalhar, para desvincular essa tia de você e se soltar no mundo e ser você mesma. Olha aí o caminho que você tem. Aí uma outra pessoa faz uma pergunta curiosa: é correto um psicólogo incentivar um cliente traumatizado voltar ao convívio num ambiente que lhe causou trauma? É normal pessoas traumatizadas ficarem frequentemente doentes, principalmente depois de eventos estressantes? A segunda pergunta está fácil de responder, né? Sim, é normal pessoa traumatizada, não é normal, né? Não é comum, vou dizer que é normal. Pessoa traumatizada ficar frequentemente doente, principalmente de coisas estressantes, porque ela está sensibilizada, está fragilizada, o corpo dela está reagindo, está mostrando que alguma coisa não está boa. Agora, o psicólogo incentivar o cliente traumatizado a voltar ao convívio com o ambiente que causou o trauma, depende. Pode ser que o psicólogo tenha percebido que você tem força e que voltando lá você vai perceber que a força de quem te causou o trauma não é tão grande, que você pode, que você suporta e que aquilo vai fazer você falar assim, opa, pera lá, eu dou conta disso aqui, eu consigo lidar. Pode ser que ele tenha percebido isso, ou esteja torcendo por isso. Conversa bastante com o seu psicólogo antes, né? E tente entender o objetivo da experiência. Outra pessoa colocou: às vezes penso que é tudo bobagem minha, tanta gente que passou por coisa mais complicada estão na luta e eu tenho vários sintomas que você citou. Ai, gente, isso é um clássico também, né? Você achar que o problema dos outros são sempre mais importantes que os seus. Fala assim, não, os outros passaram por coisa pior e estão aí vivendo e eu tô sofrendo por menos do que o outro. Cada um é um, cada um tem o que é significativo para ele e não importa o tamanho que as coisas têm para você, é o tamanho que elas têm para você. Pronto, né? Vão parar de achar que o problema do outro é maior, porque as pessoas fazem isso também, né? Nossa, passei por coisa pior do que você tá aí sofrendo. Ai, vai querer se engrandecer aí em cima de outro, né? Esse tipo de argumento não tá certo, não. Né? Outra pessoa, Marisa, é possível síndrome de Estocolmo associada ao trauma? É possível uma pessoa que sofreu traumas de infância na família desenvolver um apego à mesma, a ponto de justificar o injustificável e colaborar e guardar segredos de família, meio que defendendo o abusador? Sim, é interessante, se você não assistiu o filme ou leu alguma coisa, síndrome de Estocolmo se refere a um grupo de como é que fala? De vítimas de um assalto que foram sequestradas pelo assaltante. E é interessante porque o medo e o reconhecimento do poder que tem do abusador faz a pessoa torcer tanto por ser poupada por ele, que é aquela coisa, já entendeu, você está sendo dono aqui da minha vida ou não, você é o que decide o que vai acontecer comigo, então decida coisas boas por mim, por favor, e acaba simpatizando, e acaba que defendendo, faz não, tem um filme que mostra toda a história, não sei o nome do filme, mas acho que se você pesquisar, você acaba encontrando, em que as vítimas eu acho que de um assalto a banco começaram a defender e proteger, né, e se conectar até romanticamente aos sequestradores. E como é que isso acontece? E não é tão raro assim não. Quando der o nome, quando identificar, quando começar a estudar com mais atenção a esse caso específico, começar a perceber como é que isso acontece na vida da gente. É muito comum em vítima de narcisismo. A pessoa tá ali, tá traindo, tá mentindo, tá roubando, e a outra continua encantada com o narcisista, continua achando legal, maravilhoso, não preciso de você, não vai embora, por favor. E tá sofrendo tudo isso com a pessoa. Por quê? Porque tem uma carência tão grande, porque tem uma necessidade tão grande, e se ligou e jogou todas as fichas em cima dessa pessoa e não percebeu que não é essa pessoa que vai fornecer nada do que ela precisa. Então, o ponto a ser trabalhado é exatamente esse, desconectar a necessidade dela com a expectativa que ela tem com relação a essas pessoas.
E a última pergunta: é normal com o passar do tempo na terapia o cliente se sentir pior, né, e ter a impressão que a terapia não está mais ajudando? Tá, pode acontecer, sim, e até é muito comum que num certo período da terapia, normalmente no começo, a pessoa se sente pior do que antes, porque começa a ter clareza de algumas coisas, a olhar para algumas coisas que ela tinha dificuldade de olhar e que é a realidade dela, e que é importante que ela olhe, que ela veja, que ela reconheça, e que é muito dolorido, né, perceber aquilo tudo. E às vezes, para ter alguma melhora, acontece uma piorinha antes, que é uma reação, uma resistência à mudança e sabe, ou toda uma vida que já vinha acontecendo de uma determinada forma. Agora, perceber que a terapia não está mais ajudando? Pode ser que, de repente, o caminho teórico ou técnico daquele profissional chegou num ponto que meio que já fez tudo que ele tinha por você e de repente trocar de profissional. Não dizer que você tem que ficar trocando profissional toda hora, mas sempre conversar com o seu profissional e passar a sua impressão. Olha, tô tendo a impressão que eu tô piorando, tô tendo a impressão que empacou, tô tendo, e até entender com ele. Às vezes o próprio profissional te explica por que você tá tendo essa impressão. Às vezes ele te conta: olha, o que eu tinha para fazer já ouvi isso, o que eu tinha para fazer por você já fiz, né? Já vi profissionais contando, né, em roda de supervisão. O que eu tinha para fazer por essa pessoa já fiz. Talvez uma nova cabeça, uma nova forma de pensar em cima do seu problema continue o caminho a partir do que a gente parou aqui. É possível. É isso. O que você achou disso tudo? Coloca nos comentários. Vamos continuar a conversa por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Percebeu que você precisa de um psicólogo para te ajudar e um dos nossos for escolhido? Vai ser muito bem recebido. WhatsApp aqui. Obrigada por me assistir.